Esse é mais um vídeo da nossa super playlist sobre previdência complementar aberta. Nessa aula eu vou falar com você sobre a tabela regressiva de imposto de renda. Antes de falar sobre a tabela, é importante ressaltar que, como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist. Portanto, os vídeos anteriores, eles estão disponíveis gratuitamente para você aqui no YouTube. É só clicar aqui, ó, pumba! Clica e vem conferir, porque está incrível, tá bom? É importante você ver tudo o que eu já falei a respeito disso. E uma outra informação que eu quero te dar, que só essa informação que eu vou te dar já vale um joinha, já vale a sua inscrição. Quer ver? Ó, tá vendo essa apresentação que eu estou utilizando aqui? Se você quiser, você pode baixar ela gratuitamente. É só clicar no link da descrição e baixar. Só que, além disso, nessa apresentação, que é a apresentação dessa aula, no PDF tem os slides de todas as aulas da playlist. Então, para você acompanhar, manjar muito de previdência, baixa esse PDF e vem me acompanhando aqui. Vale ou não vale a sua inscrição? Vale ou não vale o seu joinha? Comenta aí nos comentários. Bom, vamos lá. Falar sobre tabela regressiva, tá? Definição quadrada na tela para você, aqui ó. Também chamada de tabela definitiva, vou ler aqui junto com você, ó. Também chamada de tabela definitiva, o imposto retido através dessa tabela não está sujeito a ajustes. Em outras palavras, não há possibilidade de eventual restituição ou ainda não há possibilidade de pagar mais do que já foi retido. Olha só que importante o que eu vou te falar agora. Se você viu a aula passada sobre tabela progressiva e viu a aula anterior ainda que eu falei sobre os modelos de declaração, você já sabe que o imposto que é retido na tabela progressiva, ele está sujeito a ajustes. Portanto, o investidor pode ter de pagar mais do que já foi retido ou pode ser restituído dependendo da regra ali da sua estrutura financeira. Neste modelo, não. O que é retido de imposto de renda aqui é definitivo. Sim, eu declaro, sim, eu levo lá para a declaração, mas aí eu declaro como rendimento com tributação definitiva. Não tem ajuste, tá bom? Essa tabela é até mais simples da gente olhar. Vamos lá. Uma dica importante, vou ficar aqui embaixo para a gente ler junto, ó. O cálculo do imposto é com base no tempo de permanência e, por isso, essa tabela é recomendada para clientes que têm um horizonte de tempo longo. Portanto, se o seu cliente ou você pretende ficar muito tempo no plano de previdência, usa a tabela regressiva, porque quanto mais o tempo passa, menos eu pago de imposto. Tá? Então, olha só, até 2 anos, 35% de imposto. De 2 a 4 anos, 30% de imposto. De 4 a 6 anos, 25% de imposto. De 6 a 8 anos, 20% de imposto. De 8 a 10 anos, 15% de imposto. E acima de 10 anos, eu tenho aqui ó, 10% de imposto. Se você está estudando para fazer uma prova de certificação, não precisa decorar essa tabela, porque normalmente ela está disponível para você consultar. Se você está estudando para CPA 10 ou CPA 20, apesar de ser necessário você conhecer a tabela, é bom reforçar que você não vai precisar fazer nenhuma conta, tá? Lá na tua prova. Talvez conhecer as alíquotas é suficiente. Está estudando para o CEA, está estudando para o CFP, vai fazer muita conta com isso aqui. Ah, mas vai! Mas fica tranquilo, tá? Dá para consultar a tabelinha lá. Então, olha só, essa tabela, ela meio que premia quem fica mais tempo. Então, como a gente está falando de um produto que tem característica previdenciária, é natural a gente imaginar que os investidores queiram ficar muito tempo. E se eles ficam muito tempo, eles podem pagar menos imposto, tá? A gente ainda não falou especificamente sobre o diferimento fiscal que o PGBL permite. Vai ter uma aula aqui só para isso. Dependendo de quando você está vendo essa playlist, essa aula já está até disponível, tá? Mas olha que coisa interessante. Lá no PGBL, você pode deixar de pagar hoje sobre o seu salário 27,5% de imposto
investe o dinheiro e paga lá na frente 10% de imposto se você fizer um bom planejamento fiscal. Muito legal isso, né? Isso aqui é o que a gente chama de elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Elisão fiscal é um planejamento tributário que você faz para, dentro da lei, usando os recursos que o próprio governo disponibiliza, pagar menos imposto ou ainda adiar o pagamento do imposto, tá? Isso é muito estudado com muita profundidade, por exemplo, no CFP, lá no módulo de planejamento tributário, tá bom? Então essa aqui é a tabela. Só que eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer a respeito dessa tabela e as perguntas elas estão relacionadas a essa linha do tempo que eu coloquei aqui e eu vou ficar do ladinho para eu não ficar atrás. Imagine a seguinte situação. No ano 1, eu depositei aqui, ó, R$1.000. No ano 2, eu depositei R$1.000. No ano 3, eu depositei R$1.000 e assim sucessivamente. Em todos os anos, eu depositei R$1.000. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, durante 10 anos eu depositei R$1.000, teve ali o seu respectivo rendimento, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá bom? Mas quando foi aqui, ó, no ano 11, eu chego e falo assim, olha, quero pedir um resgate. E aí, pergunto para você, qual vai ser a alíquota de imposto de renda neste caso? Tempo para a resposta. Bom, lembrando, tá, que você pode baixar essa apresentação gratuita que está disponível aqui e é a apresentação de todas as aulas. E se você está gostando desse vídeo, lembra de se inscrever, ativar o sininho, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, para que mais pessoas possam aprender assim como você está aprendendo. Vamos lá responder essa parada para você. Veja bem, faz sentido para você que, olha só, esse depósito que eu fiz aqui no ano 1, quando eu estou no ano 11, faz sentido que este depósito tem mais de 10 anos? Portanto, sobre este depósito, o imposto de renda vai ser de 10%. Agora, e esse aqui? Esse aqui tem mais de 10 anos? Não, esse aqui tem 9 anos. Então, sobre esse, o imposto de renda vai ser 15%. E assim sucessivamente. Eu preciso olhar não o período que eu contratei o plano, mas o período que eu estou pedindo resgate para eu calcular o imposto. E é por isso que, se o meu resgate for parcial, o que eu vou considerar é essa metodologia aqui, ó, chamada de PEPs. PEPs significa primeiro que entra, primeiro que sai. Portanto, se eu peço um resgate parcial, o plano de previdência vai resgatar não este cara aqui, ele vai resgatar este aqui, os mais antigos, porque os mais antigos estão sujeitos a uma tributação menor, tá bom? Entretanto, se eu peço um resgate total, não faz sentido usar o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, não faz sentido, certo? Ora, se eu for resgatar tudo, então é tudo que sai. Nesse caso, a gente usa uma metodologia de cálculo chamado prazo médio ponderado dos aportes, PMP, prazo médio ponderado. Se você está estudando para CEA, a gente ensina a fazer o cálculo bem certinho do prazo médio ponderado, tá? Porque a gente usa bastante, inclusive. Mas, para fins didáticos, a gente vai assumir que o prazo médio ponderado desse cara aqui é 5 anos e meio, por exemplo. Significa dizer que eu vou cobrar imposto de renda sobre tudo. 25% sobre tudo. Tá bom? Porque eu preciso considerar esse prazo dos aportes. E um ponto importante, que eu já falei nessa aula, inclusive, é que a tributação que a seguradora retém nessa modalidade aqui é uma tributação definitiva. Não tem nenhum ajuste. E ela será melhor para aquele cliente que fica muito tempo dentro do plano de previdência. Sacou? Espero que você tenha aprendido como é que funciona a tributação
regressiva de imposto de renda. A gente tem muito mais coisas para falar sobre previdência, tá? Na próxima aula eu vou te explicar com detalhes como é que funciona a portabilidade num plano de previdência. Vem comigo para a próxima aula. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas lembra que essas aulas vão ao ar toda segunda-feira, faz parte de uma playlist. Dependendo de quando você estiver vendo, já está até disponível para você. Vou te ver lá. Tchau!